Falar um pouquinho aqui do América e Botafogo, jogo de quinta-feira, 19 horas no Independência, o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Os dois times já se enfrentaram, o Cadu da Independência, empataram pela 7ª rodada do Brasileiro. O Botafogo estava com um estilo de jogo um pouco diferente. O América vivia um momento diferente. O América vinha de bons resultados. E agora o América, para esse jogo, ele já vem de uma sequência de 5 jogos sem vencer, em que não marcou nenhum gol nesse período, né? Tem um empate e 4 derrotas nessa série negativa. O América tinha enfrentado adversários, por exemplo, como São Paulo, tinha feito um bom jogo. Teve um outro jogo fora de casa, se não me engano, contra o Fluminense, que o América jogou. O Fluminense foi no Independência. Foi no Independência. Teve um a menos. Foi contra o Corinthians. Foi contra o Corinthians, que o América tinha feito um bom jogo. Bem, teve mais chances. Melhor, né, o São Paulo você citou? São Paulo também. Porque foi um bombardeio do América ali. Exatamente. Então foram 2 jogos fora que deram ao Mancini uma certa tranquilidade, assim, olha, nosso time não ganhou, não conseguiu resultado, mas teve uma regularidade de desempenho, né? Mas o América teve esse jogo com o Flamengo, em que foi superado por 3-0, só aumentou a pressão em relação a um time que não vinha tão pressionado do ponto de vista assim, de desempenho, mas aumentou na tabela do Brasileiro e agora o América já tem essa obrigação de voltar a vencer contra o Botafogo no Independência para abrir alguma vantagem para o jogo da volta nas oitavas. Como é que você tem visto esse momento do América? Você concorda com o Mancini de que o desempenho dava uma certa tranquilidade, mas como é que fica agora com os resultados negativos, que como o Vicente disse, os resultados são fundamentais nos campeonatos de pontos corridos e esses de regularidade, não tem como fugir disso, é uma necessidade urgente que o América tem de voltar a ganhar. Eu comecei a ficar bem preocupado com o América, para falar a verdade, viu? O jogo contra o Flamengo, o Mancini mencionou desempenho, o jogo contra o Flamengo, claro que aconteceu o mais provável, que é um placar totalmente plausível, considerando a diferença dos dois times, mas o jogo no sábado era para ter sido um 6-0 pro Flamengo. Não sei se vocês acompanharam o jogo assim, mas foi um 3-0 que teve um gol ficou barato. Perdeu o pênalti. Perdeu outra chance exatamente. Né? O Gabigol perdeu o pênalti pelo menos mais umas 3 chances claríssimas. Inclusive por isso que ele saiu vaiado. Né? Que eu também acho uma bizarrice do Flamengo, né? Mas, amor e ódio. Mas enfim, o América jogou muito mal contra o Flamengo. Era para ser assim, 5-6-0 se o Flamengo tivesse uma pontaria minimamente em dia. Então, né, já o lado psicológico, né, a gente falou do aspecto positivo de estar lá em cima, né? Você começa a aproximar do Z4, tem um aspecto negativo psicologicamente, então começa a ficar preocupado, e eu tenho pensado muito esses dias que na primeira vez que eu vim aqui, numa das perguntas traiçoeiras do João Vitor. Hoje não tem, do Pinga Fogo. Do Pinga Fogo. Foi se o América ia repetir a trajetória do ano passado. Eu falei que sim. E honestamente eu tô morrendo de medo de errar. Colocando medo porque a gente quer bem o do América, né? Porque. Mas você acha que o América já entrou naquele ciclo que tudo começa a dar errado e tudo começa a puxar para baixo? Ainda não, mas começa a ficar com a preocupação ali, né? Pontuação mesmo, né? Tá na primeira posição fora da zona do rebaixamento, então... Na verdade entrou na zona de rebaixamento com o resultado de ontem. É verdade. Entrou na zona do rebaixamento, então que mais cedo na rodada, né? Então, tô preocupado. Rendimento contra o Flamengo foi, assim, assustador. Agora, Vicente, 3-0 contra o Flamengo. Se a gente pegar friamente o placar, pela realidade financeira dos dois times, é aceitável, né? Talvez é o maior abismo que exista na Série A, a situação do América em relação ao Flamengo. Tem que pegar aí o Goiás, que também tem uma juventude, realidades parecidas. Mas o América tem esse histórico do ano passado. Mas, por exemplo, se a gente olhar friamente, aceitável o placar. Agora, o que a gente não esperava é um desempenho tão abaixo para quem fez bons jogos fora de casa contra adversários que estão na parte de cima da tabela, como Corinthians e São Paulo, e também pelo momento que o Flamengo vivia de instabilidade, né? Criou aquela expectativa de que o América podia se aproveitar de alguma forma dessa pressão sobre o Flamengo, de jogar em casa, né? Essa obrigação que ele tinha pela vitória. Mas até que ponto você acha que o América
tem decepcionado no Campeonato Brasileiro, levando em conta até esses jogos que fez bons jogos fora de casa, mas o resultado já não vem a 5 rodadas. Pois é, o América que sempre se notabilizou por um time que marca bem, né? Desde o ano passado, vinha marcando muito bem assim, o sistema defensivo, inclusive trouxe muita dificuldade contra o Atlético, já no Brasileiro do ano passado e esse ano também. O América perdeu um pouco, na minha visão, essa pegada. Agora, houve desfalques importantes no América. O América não teve o Jailson, que para mim é o destaque do time, é o principal jogador do América, é o homem da confiança de todo o grupo, inclusive do treinador. O Cavicchioli não teve culpa nos gols, foi muito bem até, fez boas defesas, voltando, né, depois de um período aí de inatividade, uma grave lesão no coração. Mas assim, eu acho que o América perdeu o Germán Conte, né, momentos antes do jogo também, teve que colocar o Éder ao lado de outro zagueiro que não vinha jogando tão frequentemente. E na minha visão, os laterais do América, Marlon e Patrick, não marcam bem. O Flamengo construiu as principais jogadas ali pelos lados, que é a característica do Flamengo, né? Você vê o Pedro lançando o Gabigol, e né? O ponto fraco do América. E o ponto fraco do América. Então, assim, o América me preocupa essa questão da recomposição, da marcação. O Wagner Mancini é um estrategista, ele sabe disso também, com certeza. Agora, na minha visão, o América vai ter esse jogo contra o Botafogo, mas eu acho que a prioridade do América tem que ser no fim de semana. O América vai ter um jogo, assim, praticamente decisivo contra o Goiás aqui. E se o América vence o Goiás, ele alivia um pouco essa situação que ele está hoje, que ele passa o Goiás novamente, né? Então, assim, é claro que o América vai enfrentar o Botafogo, Copa do Brasil, é uma competição importante, que vale dinheiro, mas a minha visão é a mesma que o América na época da Libertadores. O importante para o América é a Série A, é se manter na Série A. Se cair na Copa do Brasil, mas conseguir se manter ali fora da zona de rebaixamento do Brasileiro, ok. Eu acho que o América tem que ter essa mentalidade até o fim do ano, porque do jeito que está, a situação é difícil. A gente não pode cobrar aqui do América que o América vai fazer a mesma campanha do ano passado, porque o time é outro também, né? Então, assim, é difícil a situação do América, mas eu acho que a mentalidade, a prioridade do América tem que ser o jogo de sábado, contra o Goiás aqui no Independência, porque o jogo é aqui. Se o América vence o Goiás, ele passa o Goiás, deixa o Goiás na situação que está hoje o América. Então, na minha visão, a preocupação do América, o fundamental para o América é a Série A. Se passar na Copa do Brasil, ok, ótimo, parabéns para o América. Mas eu acho que até o próprio Salum já tinha falado isso. Na época da Libertadores, que o América não estava conquistando os resultados, ele mesmo falou, o América tem que pensar na permanência na Série A. E no momento continua sendo assim, o América não pode focar agora só na Copa do Brasil, sendo que tem esse jogo, né? Contra o Goiás. Claro que a cabeça do jogador, assim, nós temos que pensar no próximo jogo, que é contra o Botafogo, sim. Mas eu acho que a prioridade do América tem que ser esse jogo, a mentalidade, o trabalho, todo o foco tem que ser no jogo de sábado contra o Goiás. João, só pra gente encerrar aqui, quando a gente fala também de milhões envolvidos na Copa do Brasil, bate aquela vontade em qualquer dirigente, no salão, por mais que ele saiba isso, de ver o time avançando, né? Se a gente pensar esses jogos, América e Botafogo da Copa do Brasil, tirar um pouquinho do cenário aí do Campeonato Brasileiro, elenco por elenco, o Botafogo tem jogadores mais valiosos, né, um investimento muito mais alto, e vai ter ainda a partir de julho, na abertura da janela, um investimento maior ainda, né? Fala-se em grandes nomes para chegar ao Botafogo. É uma boa hora, em tese, para o América enfrentar o Botafogo antes da chegada desses reforços, que o América possivelmente não terá nomes relevantes nessa janela de julho. Mas você acha viável, pelos elencos, pelo que tem vivido os dois times, pelos bons jogos que o América até fez na Série A, mas não conseguiu o resultado, você acha que é factível ir apostar numa classificação do América contra o Botafogo, que é, a princípio, favorito, apesar de não ter ainda aquela regularidade absoluta na temporada? Tá, isso que eu ia comentar. Se for pra apostar, se fosse tirar dinheiro do meu bolso, eu apostaria no Botafogo. Mas acho que é um confronto que dá pro América equilibrar. O América consegue, dá para competir com esse Botafogo. O América já fez bons jogos contra equipes superiores ao Botafogo. É claro que agora, nesse momento, depois de um jogo tão ruim contra o Flamengo, porque você pega dizer a série, isso é complicado. Você pega essa série, né? O torcedor fica desanimado, Sim. Mas eu acho que o cenário não é tão e eu acho que terrível, justamente por ser uma outra competição, por ser um confronto mata-mata, 2 jogos, 180 minutos, o América não precisa nem ganhar, assim, né? 2 empates, ou uma vitória e uma derrota, enfim, levar para os pênaltis, quem sabe. É um jogo
é um confronto aberto. Acho que tem possibilidade sim de o América ganhar, mas reforço, concordo com o Vicente, o foco do América precisa ser a Série A. E eu acho muito importante o fato de a diretoria do América entender isso e entender que o foco, até discordando um pouco do que o Cadu falou, e ele mesmo aqui, né, disse que tá com medo de a previsão dele do nosso último encontro dar errado. Para mim, o ano do América, o ano passado, é um ano diferente. Atípico, né? É um ano atípico. Então, que bom que a diretoria entende que o primeiro objetivo é ficar na Série A. E aí, indo muito nesse sentido também, né, de evitar demissão de treinador antes da hora, entender que o 8º lugar conquistado no ano passado foi o 8º, né, se não me engano. Não é o Campeonato do América. E o Campeonato do América não é contra o Flamengo também, não é contra o Corinthians, embora tenha feito um bom jogo contra o Corinthians, enfim. Mas especificamente sobre Copa do Brasil, acho que dá pra encarar, dá pra enfrentar esse Botafogo, que fez 2 jogos ali vencendo, né? Agora perdeu contra o Fluminense, foi muito mal. Inclusive, teve 16% de posse de bola no primeiro tempo. Um negócio que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Mas enfim, dá pro América competir. Se o América desagradou muito na última rodada e o placar pro América também ficou barato, raciocínio totalmente análogo pro Botafogo, né? Porque também ficou barato. Né? 1-0 pro Fluminense, pelo que o Fluminense jogou, foi pouco, né? Sim.